meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudir a palavra do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Este evangelho nos coloca diante de dois momentos, se vocês prestaram atenção. Isso é muito importante. Primeiro, Jesus, ele tem um momento íntimo com o Pai. Ele exulta. Exultar é um júbilo de alegria. Ele está exultante. Ele está assim, sabe quando a gente fala no nosso dito popular, né? Eu estou embebido, eu estou iluminado, eu estou, a palavra exultante, eu estou muito, muito, muito feliz. Então veja que o Evangelho em Lucas já fala que Cristo exultou no Espírito Santo. Isso não é de propósito. Isso, aliás, isso é um fato importante. Exultar de alegria com o Pai só no Espírito Santo. Só no Espírito Santo. Se não for no Espírito Santo, nenhuma criatura humana exulta. Nenhuma, e nunca vai exultar. Veja, e Jesus exultou no Espírito Santo. Ok? Então veja só, irmãos, isso aqui, como a gente cantou agora há pouco a canção, não é? Por isso vem, 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 não é? Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não nascer de novo, no Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Nunca vai exultar. E agora atenção, qual foi a exultação? Olha onde foi a alegria maior de Cristo Jesus. Pai, porque tu revelastes aos pequeninos e não aos inteligentes e sábios. O que Jesus está falando? Por que Jesus está tão feliz? Porque o pecado, ele entrou no coração de Eva, por causa da soberba, da metidez humana, que nós todos também
trazemos dentro da gente. Quando nós nascemos, todos nós somos herdeiros desse capricho da fé. Desse capricho da fé. Todos nós. Nós somos orgulhosos. Nós somos soberbos. Nós todos. Eu também sou. Eu também tenho um pouco desse veneno ainda, um pouco dentro de mim. E falo isso com tristeza, viu, meus irmãos? Então veja, mas Jesus está fazendo ele está exultando no Espírito, e o Espírito exulta no Pai. Olha isso. Pai, eu te louvo. Olha, ele está feliz, porque tu revelaste quem tu és, não aos soberbos, não aos grandes, mas àqueles que se fazem pequenos. Domingo passado agora, quem estava acompanhando a Santa Missa aqui, nós falávamos nesse primeiro domingo do Advento que quem não se fizer pequeno, quem não deixar, quem não admitir, olha, perto de Deus eu não sou nada, perto do Senhor eu sou um pó, eu sou um pó mesmo, como diz a canção, não sou nada. Então, reconhecer que Ele é maior do que eu, isso mostra pequenez, isso mostra humildade. Então pode reparar que humildade não tem nada a ver de ser pobrezinho. Tadinha, ela é humilde, olha a roupinha dela. Não, isso não é humilde. Não, isso não é humildade. No termo gramatical, errado. Humilde é aquele que reconhece pela fé que Deus é tão grande, que eu dependo dele. Que o meu jeito, a maneira como eu penso, como eu gosto, como eu desejo, não é nada. A dele é que vale, a minha não. Então por isso que agora tem, atenção. Aí Jesus vem e fala: Pai, ele está exultando no Espírito. Eu te louvo, porque tu se revelas a quem reconhece que tu és o único Senhor. O que foi lá que o diabo meteu nas culambas dentro de Eva e de Adão lá? O que foi que colocou para dentro do coração deles? O que o diabo colocou ali? Que eles são como Deus. Você é o Senhor Salvador da tua vida. Esse é o perigo que está acabando com o mundo inteiro hoje, irmãos. Falávamos isso no domingo agora, o primeiro dia da nossa semana do Advento. Não, quando eu reconheço, não do meu jeito, não como eu quero, não no meu tempo, mas tu sabes, Senhor. E aí entra muito aquelas noites traiçoeiras que a gente não vai ter resposta. Por que está me acontecendo? Não queira saber por quê. A palavra, por que não queira saber? Porque o mundo aqui fora, que não vive do Espírito Santo, ele nos coloca o questionamento o tempo todo. Tudo você tem que dizer por que está te acontecendo isso. O mundo. Agora, no Espírito não. O Espírito, ele só age quem se reconhece pequeno. E aí entra um treino muito difícil, irmãos. E treinar isso não é fácil. O treino para eu me rebaixar diante de Deus é justamente nas perdas e na prova da vida. O Senhor, ele fala exaustivamente isso aqui para nós. E tem um treino. Qual é o treino? Por exemplo, tem o treino que eu faço, que parte de mim, e tem um treino que Deus nos ajuda. Vamos no treino que parte de mim. Poxa, eu tenho um monte de vontade. Por exemplo, nessa época de calor, vamos na prática da vida. Aí, vamos naqueles que gostam de futebol. No calor desse, às vezes a gente não está com sono. O que a gente faz? Pega, liga ou na internet ou na televisão. E no meu caso, e no caso de muitos homens e até algumas mulheres, gosta de ficar vendo todo o comentário do jogo que vai ser amanhã, o campeonato brasileiro para o Palmeiras. Então a gente fica gastando, ouvindo, tirando sarro, ou então assistindo uma série, ou então querendo ver alguma coisa que eu gosto, não é? Ou então falando com alguém,
noite adentro, não sei. Cada um tem uma maneira de passar o tempo, de tentar deixar o soninho chegar, porque está muito calor. Aí o que acontece? Tudo isso é gosto meu, é gosto seu. E qual é o treino? Eu estou hoje com muita vontade de ficar acordado, vou fazer um suco, vou ficar fazendo as coisas que eu gosto. Então, aí começa um treino seu. Por exemplo, eu quero começar a domar minha vontade. Aí eu começo a fazer um treino. Qual? Eu vou desligar o meu celular. Eu vou pôr no silencioso. Não vou usar a internet. Vou desligar um pouco a televisão. Veja, eu começo a contrariar as minhas vontades. Isso é um treino. Estou dando um exemplo. Ok? Vou me ajoelhar um pouco. Não estou com vontade. Está um calor danado. Mas agora eu vou começar a rezar um pouquinho. Eu não estou com vontade, mas eu vou rezar um pouquinho. Ótimo treino. Então veja, isso começa a facilitar a minha humildade. Por quê? Porque fala, Senhor, eu estou cansado de viver do meu jeito. Eu estou cansado de pensar da minha maneira. Apesar de me dar prazer, muitas coisas me dão muito prazeres, mas eu estou cansado. Eu já reparei que o resultado final não é bom. Então, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então, eu começo a treinar. Ótimo isso. Mas aí também o Senhor nos ajuda muitas vezes. Como? Permitindo que você passe por uma prova que você não foi atrás. Ela veio até você. Então, teve a permissão dele. Então, é onde começa a acontecer coisas que você não imaginou, não queria, e ela veio contra você, contra a sua família, contra os seus. Ok? O que é isso? Tem uma permissão. E para que isso? A gente não vai entender tudo, mas a gente consegue compreender algumas coisas. Se isso chegou na minha história de vida, na minha casa, é porque Deus, eu estou querendo que Deus mude as minhas perguntas. Eu quero que Deus comece a fazer o querer dele na minha vida. Então, começa com o quê? Com as provas. Como é que se prova o ouro? Pondo no fogo, para saber se realmente é metal precioso ou não é. Então veja, eu quero ter a vida de Cristo. A grande pergunta é essa: Senhor, eu quero ter o teu reino. Então eu tenho que me rebaixar. Aí é os pequeninos. Quando é que Deus se revela? Quem se faz pequeno. Por isso que eu falei para vocês no domingo, gente, se Jesus ressuscitou, ele destruiu a morte, isso significa tanta coisa. Significa que não é o mais importante, mas o mais importante que o Espírito revela para quem eu sou, quem é o meu primeiro amor. E eu vou atrás do meu primeiro amor e descubro qual é o meu primeiro amor. No Espírito. Se não for no Espírito, esquece. Aí eu fico exultante quando eu descubro que Cristo é o amor da minha vida, é o alimento da minha alma. Eu só quero ficar com Jesus. É como se fosse aqueles jovens apaixonados, que quando se apaixona fortemente, só quer pensar naquela pessoa, só quer estar perto dela, só quer ter a chance de falar com ela, a chance de ver. Sabe aquela coisa que acontece com a gente? É apenas para dar um exemplo. Então veja, quando eu me faço pequeno, o Espírito Santo começa a suscitar a minha origem de ser de Cristo. E eu começo a me apaixonar de uma tal maneira por Ele, mas não é uma paixão humana, é uma paixão no Espírito. Que não é um apaixonamento da carne, que deseja um homem como a gente deseja o sexo oposto, ou seja, lá quem te atrai. Não, nada disso. É uma admiração no Espírito. É uma resposta daquilo que a gente procura a vida inteira. Você fala, eu encontrei, que é o Evangelho, que Jesus fala da parábola da pedra maior, preciosa encontrada. Então, a vida, quando eu me rebaixo,
e eu aceito, Senhor, eu não sou Deus, Tu és, faça em mim o que queres, eu começo a ter esse encontro com Ele. E esse encontro tem aquele ditado que a gente já trabalhou muitas vezes aqui, meu irmão, minha irmã. É só você pegar a Bíblia, você vai entender direitinho. Desde o momento que Deus revela o sacramento do matrimônio, como é que Deus fala? O homem deixa pai, mãe, casa, mas o que significa esse deixa? Deixa a sua vida do seu jeito, deixa o seu conforto, deixa o seu modo de amar, deixa as suas paixões, deixa a sua saudade, deixa tudo que antes tinha um valor muito grande, e vai para onde Deus te envia. Depois em Abraão, mesma coisa, veja Deus explicando direitinho para chegar em Jesus. Abraão, sai da tua casa. Então veja, o deixar é eu me fazer pequeno. Deixar é que eu vou deixando as minhas vaidades de achar que o grande amor da minha vida, e para a maioria talvez aqui e aí, foi o pai e a mãe, não foi? Não foi o pai e a mãe da gente, o nosso primeiro amor? Claro que foi. Hipócrita quem dizer que não, a não ser que teve problemas na infância, de traumas, nunca teve a presença paterna, aí já é uma outra história, não teve a presença da mãe, aí é uma outra história, mas quem teve pai e mãe, e a geração minha viveu mais isso do que a geração de hoje, que ainda tem, mas bem mais diminuída, a gente sabe quem era o nosso primeiro amor? Minha mãe, meu pai. Quem que a gente tinha que amar primeiro, que aprendeu com os familiares? Meus irmãos de sangue. Ah, meus irmãos de sangue, por favor, é tudo sagrado, e é sagrado. Depois os primos, depois os colegas na escola, depois com quem eu vou trabalhar, e só vou amar e trazer alguém mais próximo para mim quando eu encontrar o amorzinho da minha vida, que eu quero ter filhos com ela, e aí eu trago ela para a minha vida e eu vou ter a minha família com ela. Era assim o nosso modo de pensar. Mas esse modo, apesar de ser romântico, bonito, e levou anos e séculos de famílias vivendo assim, veja o que Deus, quando Ele vem, Ele começa devagarinho, delicadamente, porque ninguém é obrigado a viver isso, por isso aquela imagem de Cristo batendo na porta, Ele vem limpando essa coisa nebulosa de ter o primeiro amor, pai e mãe, a prioridade é a minha família. Aí Deus começa a mostrar uma coisa que é um motivo de muita gente não ter seguido Ele em grande quantidade no mundo inteiro. Porque Jesus fala de sai, deixa-te, esvazia. Eu falei no domingo passado também. Qual foi a primeira pregação de Cristo que eu dei aquele exemplo? Vocês lembram disso, quem estava aqui no domingo? Como foi lá em Copacabana, eu dei um exemplo, quando o Papa Francisco veio, tinha mais de 1 milhão de pessoas ali, de jovens e não jovens, mas quando o Papa apareceu, para falar o seu primeiro pronunciamento, fez um silêncio absoluto, porque todo mundo queria escutar o Papa. Aí imagina essa mesma cena, onde Cristo falou pela primeira vez no Evangelho, aí todo mundo, agora Ele vai falar, porque o Cristo chegou, o Pai mandou e Ele veio, agora Ele vai falar. Qual é a primeira palavra dele? O reino de Deus está próximo, convertei-vos. Pronto, ali começou a passar uma ensaboada em tudo aquilo que a gente aprendeu errado, e foi conduzido pelo espírito do demônio também. Ali começou, chama esvaziamento de mim, aniquilamento do meu jeito de ser. E aí ele começa a dar uma força para a gente. Como? Ir morrendo para você. E ele mostra com ele como é que foi, como é que faz isso. Jesus, ele é o primeiro a mostrar como se faz pequeno. Ele entra no mundo rezando, já expliquei isso para vocês, já falei onde está. Aí ele começa, veja, por exemplo, quer ver uma coisa que seria um escândalo para a minha família, para a sua, para nós? Um judeu, na época de Jesus,
Quando o esposo morre, eles têm um filho, homem, quem tem que cuidar? É só ler a história de Israel, do povo judeu, só ler, eu não estou inventando nada, e eu li, né? Está lá, quem é que tem que cuidar da mãe? O filho. Jesus cuidou da mãe dele? Ó, isso parece ser uma coisa assim de arrepiar para nós cristãos católicos. Não cuidou. Depois eu vou trazer para vocês o capítulo e o versículo, se eu não me engano está em Lucas ou Mateus agora, mas eu vou buscar depois a passagem que os parentes de Jesus, junto com Nossa Senhora, estavam procurando Jesus, mas não é aquela parte que procura não, e queriam expulsá-lo também da cidade. Quem? Os parentes de Jesus. Os parentes de Jesus não gostavam dele. Ô irmãos, a gente precisa ler a Bíblia. Não gostavam dele. Por quê? Porque pela lei, ele, Jesus, sendo homem, ele tinha que cuidar da mãe dele. E olha só, a mãe dele era forçada muitas vezes a ir junto com os irmãos e parentes atrás dele para tentar conter ele. Porque Jesus estava trazendo ao mesmo tempo um espanto de admiração, como repúdio. E era uma maneira de, tentavam falar para a mãe, vai atrás dele, pede para esse rapaz parar de fazer isso. Eles iam procurar Jesus. Até aquele dia derradeiro, que chegam os parentes e irmãos dele. Irmãos são os parentes, como Maria Santíssima, onde Jesus estava explicando no meio de uma multidão. E ele aproveita o ensejo, porque alguém fala, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão ali querendo falar com você. Estavam bravos, não Maria, os irmãos, os parentes. Tipo assim, cara, nós que vamos ficar cuidando da sua mãe? Você reparou que você abandonou sua mãe? A lei diz, você está errado. A gente ama a Maria, ela é bacana, mas é você que tinha que cuidar dela. Por onde você está andando, cara? Era para falar isso. Jesus não deixou eles nem falar. Jesus aponta e fala assim, quem é minha mãe? Quem? Veja que Jesus começou a tirar, lembra a primeira palavra dele na pregação? Convertei-vos do quê? Do modo como a gente veio pensando as coisas. A minha mãe é o grande amor da minha vida. Eu respeito, mas na fé cristã não deveria ser. Meus irmãos de sangue, depois da minha mãe e de Deus, são tudo da minha vida. Muito bonito, mas pela fé cristã católica de Cristo Jesus não deveria ser. Tem que respeitar, tem que amar, tem que honrar pai e mãe, é mandamento. Mas veja, olha como que nós viemos priorizando o meu jeito, que eu aprendi também em casa e que trouxe já dentro de mim o egoísmo. Então veja, irmãos, quem não se fizer pequeno, o Espírito não fala. Não adianta. Pode ser um ótimo teólogo, pode ser um exegeta de primeira linha, pode ser um grande pastoralista, que trabalha em pastorais, fazem trabalhos excelentes, pode ser um ótimo pregador ou pregadora, pode ser um ótimo padre, pode ser um ótimo bispo, mas se não se fizer pequeno, se não se deixar, tá? Se esvaziar de si, o Espírito não revela. Não adianta, não é? Mas será que é assim mesmo? É, meus irmãos. Então, o treino da gente se esvaziar, se fazer pequeno, é necessário. É necessário. Às vezes, por que na própria casa nossa, às vezes ficam aborrecidos com a gente? E pessoas que a gente ama. Porque também entendeu até o parágrafo 2 apenas, que seguir Jesus é bom. Mas a partir do momento que você começa meio que trocá-los, eu vou usar esse termo, que é um termo horroroso, mas é que eu não tenho nenhum agora.
para dar prioridade coisas com Cristo ou com outros que precisam e que você quer estar lá também para levar a palavra de Deus de alguma maneira, começa o tititi em casa também. Então, escandaliza. A palavra escandalizar, Cristo mesmo já nos ensinou. Diga para João, falou para os discípulos dele, para que ele não se escandalize comigo. Porque Deus veio desmontar. Olha, eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção. A vinda de Cristo trouxe dois acontecimentos. Qual é? Uma ruína e uma construção nova. O que é a ruína? É para desmontar todos nós. É para quebrar. A vinda de Cristo, ela ocasiona uma quebra. Por isso que Jesus fala, por causa de mim, serão perseguidos, filhos irão contra o pai contra a mãe. Por quê? Porque Jesus veio desmontar todo um pensamento errado. Aí você pergunta para o padre, padre, por que o cristianismo não cresce nesse mundo? Está aqui a resposta. E vai diminuir, o profeta Sofonias já falou. E já está diminuindo no mundo, mas muito. Quem é que, Jesus quando ele diz assim, será que quando o Filho do Homem voltar em glória, nós estamos falando tudo isso do advento agora, ele encontrará fé, mas qual fé? Não é essa fé, eu creio em Deus, não, isso não, fé de quem se fez pequeno, quem aceitou tudo o que lhe aconteceu, mesmo sem entender, e entendeu que a vida verdadeira está ali. Aí você pega a primeira leitura de hoje, Isaías capítulo 11. O que significa toda essa explicação do profeta? Que ele usa todo esse conceito de a criança desmamada colocará a mão dentro de um buraco da serpente e não acontecerá nada. O leão comerá palha junto com o cabrito. Ok? O leão e o urso comerão junto. A criança vai brincar. O que significa? São metáforas para dizer uma coisa só. Quem se fizer pequeno, receberá do Espírito Santo a fala e a proteção de Deus. E o que acontecerá? Será vencedor sempre. Quem se fizer pequeno, Deus reina. E por isso que a gente canta aquela música que eu pelo menos gosto tanto. É a única música que eu não enjoei até hoje. Mas também se cantar também toda hora eu vou enjoar, tá? Eu gosto de cantar de vez em quando. É aquela música assim. Não há mal que me possa vencer, pois tudo, olha a letra, pois tudo posso naquele que me for. Veja só, o que significa pois tudo posso? Atenção aqui, ó. Significa pois tudo posso. Tudo significa assim: perdi, sou perseguido, não foi do jeito que eu queria, ok? Tá? Muitas coisas eu não entendi, veio na minha vida, eu não esperava, me fez chorar, muita gente foi embora da minha história. Então, mas olha o efeito, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Aí começa o bordado, né? Nem a maldade, nem a doença, nem a depressão poderá superar o amor. Vai olhando a primeira leitura, não é? Nem a depressão, nem a perseguição de alguém que me churiça a vida toda, seja no trabalho, na igreja, seja onde for, não vai conseguir nunca superar o amor de Deus em mim. É a primeira leitura, que Paulo depois pegou essa primeira leitura e escreveu, inspirado, a carta dele. Quem me separará do amor de Deus?
A espada? Olha Paulo olhando para essa leitura e foi vivendo na vida dele e foi redigindo uma carta. A falta de dinheiro, o falecimento de alguém que é muito importante na minha vida, a perseguição, a fome, nada me separará do amor do meu Senhor. Por quê? Porque eu me fiz pequeno e Ele continua murchando a minha vida de mim mesmo, eu do meu jeito. Minha gente, eu só vou poder dar o meu tudo, a minha resposta para Cristo, quando eu fizer esse treino da minha vida de esvaziamento. Eu lembro, agora não, mas eu lembro que quando eu fui ordenado padre, eu era mais novo, eu tinha 38 anos de idade, não é? Eu deixei o meu noivado, e aí, o padre, quando ele é novinho, ele chama atenção, é claro, porque é um rapaz, rostinho novo. Aí o que acontece? Apesar que eu não era tão novinho assim, já estava com quase 40, né? Já meio velhinho já. Para dizer uma resposta bem clara, quem tem 40 anos, bota a barba no molho, já está velho mesmo. Mas eu ainda tinha lá uma, né? Carinha de bem novinho. Aí, chama a atenção da mulherada, né? Qualquer um, não precisa ser, é novo, já chama a atenção de muita mulher, não todas. As carentes, as deprimidas, solteiras, aquela coisa toda, véia, é normal, isso aí, eu já aprendi com a prática isso aí. Aí vem o outro, você viu quem está lá? Ai, que lindo, fala bem, né? Começa falando, fala bem, mentira, está de olho no padre. Aí o que acontece? Não, desculpa falar, mas eu tenho que falar a verdade. Aí qual era a conversa? O que levou esse Deus grego a querer ser padre? O que levou? Não é? Será que ele teve alguma doença? Não é possível, porque quando não é padre, a gente não vê homem bonito dessa maneira por aí dando. Aí quando você vê, fala, quem é padre? Ah, meu Deus! Aí vem aquelas brincadeirinhas de mula sem cabeça, não é? Sabe que lá, a mulher do padre, é o último, quem chegar por último, a mulher do padre, eu quero ser a última, pronto. Aí vai. Sabe qual que é a conversa? É porque a gente não entende, e independente da idade, independe do tempo biológico, quando você começa a ter um apaixonamento por Jesus, sua vida muda. A palavra deixar, ela cresce na tua história. Essa pessoa está casada e quando eu lembro dela eu tenho carinho, foi a minha ex-noiva, eu achava ela muito linda, meu gosto, né? Tá? Foi fácil eu deixar? Não foi. Eu não tive nem coragem de terminar com ela, ela terminou comigo. Mas quando ela terminou, é porque eu era muito covarde nessa área também, eu não tive coragem de tomar uma decisão. Aí Deus me deu uma ajudinha, então ela vai tomar a decisão por você. Aí eu deixei, né? Porque normalmente eu ia atrás, eu ia dar aquela conversada, que eu sempre fui, no passado eu era bom nisso, de reconquistar. Não, eu deixei, porque foi a única oportunidade que eu tive de ir atrás do grande amor da minha vida. Mas eu não deixei de gostar dela na época, não. Mas é que foi maior o que Cristo estava acontecendo na minha vida. E o deixar é um sinônimo de quem começa a se apaixonar por Jesus. Deixa pai, deixa mãe, deixa cachorro, deixa gato, deixa o marido se for preciso, deixa qualquer um. Não tire braço de ferro com Deus. Quando alguém se encontrou com Jesus, não tenta tirar braço de ferro com essa pessoa, você perde. A menina perde, a mulher bonita pode perder, não tem conversa. Então não é porque o padre teve doente, não é porque o padre está, né, não, nada. É porque o padre, ele teve uma experiência, de algum momento ele teve, e aquilo mudou a vida dele todinho. Mudou a vida daquele rapaz, aquele homem, seja lá como for. Então, irmãos, é o que Cristo está falando aqui para nós. Eu te exulto, ó Pai, porque tu se revela para quem se faz pequeno. E quando se revela, sai pelo mundo afora, fala assim, eu não faço outra coisa maior do que falar do meu Senhor. Posso ser médico, posso ser um professor, posso ser casado, casada, mas eu
como casado, como médico, como professor, como engenheiro, seja lá qual profissão que eu tiver, vocacional, na minha aptidão profissional, eu quero falar do meu amor. Do meu amor. Não tenta tirar braço de ferro. Por isso que a igreja fala, olha, os dois têm que olhar na mesma direção antes de casar. Porque o marido, se a mulher se apaixona, tem esse encontro com Cristo, aí ele começa a proibir a mulher de ir na igreja. Olha que coisa horrorosa. Dela rezar, dela continuar o encontro com o maior amor dela e verdadeiro. E o cara começa a ficar com ciúmes. Aí começa todo um sofrimento. E Deus permite também, para que haja um esvaziamento maior às vezes da esposa, e também um encontro com aquele cara que não entende nada e proíbe a mulher de sair. Então veja, é isso. E na segunda parte, Jesus olha, aí ele olha para os discípulos, e ele vai dizer o que ele disse. Ele vai dizer que quem não se fizer pequeno, não poderá, não tem como. Então, irmãos, hoje nós estamos vivendo esta fase da vida no Brasil e no mundo. Nós somos católicos, e sem oração, sem uma vida de esvaziamento, não adianta. É muito bom, é gostoso, a igreja é linda, eu costumo falar isso, as músicas são lindas, não é? O padre pode ser interessante, tudo certo até aí, mas isso não é o mais importante. O mais importante é eu esvaziando de mim. É difícil, viu? Não é fácil, é difícil. Falei para o Carmen, não sei se ele está nos assistindo agora. Falei, Carmen, você já faz dias e dias que você fez uma cirurgia e você está com esse tipo de uma infecção aí, sei lá, uma bactéria. Fica toda hora saindo líquido da onde você fez a cirurgia. Está tomando antibiótico. Você está bem, não tem febre, não tem nada, mas você não pode ir para casa. Veja, olha como isso contraria todos nós, ó. Não contraria isso? Onde ele quer estar? Ele quer estar na casa dele, com a esposa dele, quer ver a netinha dele. Ele queria estar aqui, ele fala, padre, eu queria estar aí. Quando ele viu aquela missa de terça-feira que a gente fez semana passada, né? Falou, padre, eu queria estar lá. Chorou. Aí você fala, meu Deus, Deus é cruel? Não, Deus não é cruel. É Deus dando uma chance de uma maneira que a gente não entende. Porque eu sei o quanto esse cara queria estar aqui. Eu sei o quanto o Fernando, que Deus o tenha, queria estar aqui. Ele amava as missas, ele orava por mim. Eu escutava esse cara orando. Eu via a mão dele aqui em cima de mim. Foi embora. No caso dele. E outros que queriam, não tem, não dá. E o que a gente vai fazer nessa hora? Senhor, o Senhor está me traindo, o que o Senhor quer de mim? Com essa doença que não sara, com essa demora para eu voltar para casa, eu nem sei se eu vou voltar. O que o Senhor está falando comigo? É assim, a grande oração é essa: o que queres de mim, Senhor? O que mais eu tenho que deixar? Porque se Deus está provando, é porque a gente ainda tem que deixar alguma coisa. Se Deus bateu na tua casa e permitiu que você experimente o que você está experimentando, que não é bom, é porque Deus está falando com você como falou com Abraão e como fala comigo sempre: deixa a sua casa. Veja, é uma chance que Deus está te dando de um reencontro com Ele. Por exemplo, eu já tive um encontro de amor muito bonito com Jesus. Só que a gente começa a ter é que nem casal, né? Vai dando aquela esfriadinha, vira uma rotina, você ama, mas não tem mais. De vez em quando, Deus quer nos dar um recomeço com Ele. É onde Ele te chama de novo. Como chamou a primeira vez? Deixa, você deixou. Só que aí vai chegar uma outra vez que Ele vai falar, deixa, na hora que Ele põe você numa prova forte. E você fala, pois é, Senhor, faz a tua vontade e não a minha. Veja, de novo Ele está tendo um encontro, porque Ele acredita em você, porque Ele está investindo em você. Deus investe em você.
Não é o contrário, não é porque ele te abandonou, dá a impressão que ele abandonou, mas ele não abandonou. É uma maneira do Senhor esvaziar você. Então ele está te dando a oportunidade de um novo encontro com o amor que é ele. E sabe qual vai ser a terceira parte final? Que ele vai vir de novo no dia da sua morte. E ali, e de novo ele vai falar: sai e vem comigo. Pronto. Então veja, a sacada da fé cristã católica é essa. O que queres, Senhor, com a doença do pequeno Theo? O que queres, Senhor, com a doença longa da dona Deolinda? O que queres, Senhor, através de mim, com a amizade que eu tinha com o Fernando e ele morreu? Senhor, o que o Senhor quer com a doença do Carmen, que ele não está aqui? Senhor, o que o Senhor quer quando alguém me persegue no meu trabalho? Senhor, o que o Senhor está querendo fazer? Veja, Deus está falando: convertei-vos. O que o Senhor está querendo dizer com o meu matrimônio, que agora está numa crise que eu estou passando? Eu estou passando um período terrível na minha vida matrimonial, com o meu filho, com a minha filha, com o meu neto, com a minha neta. Eu não sei, com essa doença que chegou, com esse desemprego que eu estou há tanto tempo, eu não consigo arrumar emprego. O que o Senhor quer de mim, Jesus? Ele veio ao teu encontro. Ele está dizendo: sai, deixa-te. Católicos, nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos entender com discernimento no Espírito que Deus está falando com você. O Padre aqui é boca de Cristo para a sua vida. Eu falo muito, mas eu falo bastante, porque Cristo insiste em dizer: fala para o meu povo, fala com a minha igreja. E ele primeiro ele mexe comigo, primeiro ele me bota nesses fogos também, para dizendo: você está entendendo agora, Padre? Agora você vai lá e fala para os teus irmãos, porque você também perdeu, porque você também não entende muitas coisas, porque você também chora no travesseiro de noite, que você também tem as suas dificuldades de família de sangue, que você também tem as suas saudades, mas você está comigo, eu estou contigo. Eu te revelo, Pai. Olha a leitura de hoje. Deus está revelando o amor dele através da cruz. São Paulo chegou a dizer lá em 1 Coríntios: não existe debaixo do céu nome maior do que Jesus Cristo crucificado. Como é que se chega à vida eterna? Com Cristo crucificado em mim. A minha vida, do meu jeito, eu preciso aprender a crucificá-la, minha vontade. Eu não entendo, mas creio. Quantas vezes eu, sacerdote, não entendo, mas aceito de verdade, porque o Senhor fala: eu estou revelando a minha vida para você, sacerdote, como para você também que está aqui. Agora, se você começar, você pode falar: eu sou um erro, dá tudo errado para mim, o que eu fiz, hein? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Você pode continuar falando tudo isso. Pode. Você tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio de questionar a tua fé, do teu Deus. Eu também fiz isso muitas vezes. Mas a palavra de Deus, ela fala, se a gente prestar atenção. O barulho do mundo nos ensurdeceu, irmãos. Por isso que o treino é esse. Vou desligar essa televisão. Eu gosto, mas eu vou deixar ela calada. Eu quero aprender a escutar, a me formar naquilo que o Espírito quer fazer em mim. Como? Eu tenho que deixar muita coisa que eu gosto. Eu tenho que fugir da zona de perigo. Ô meu irmão, qual é a zona de perigo da tua vida? É a tua genitalidade com as mulheres?
Você quer continuar vivendo do teu jeito? Ou você quer que Deus se revele em você? Eu quero que Deus se revele em mim, Padre. Então, meu irmão, treino, oração, fuja, desvia do caminho. Se você sabe que ali você vai cair, vai para o outro lado. Sem sacrifício não veremos a Deus. Eu já disse, o que você vai colocar aqui na patena? A senhora, a senhorita e o senhor. A senhora, as senhoritas e os senhores. O que vocês vão colocar na patena aqui? Porque o padre vai falar. Eu vou falar para vocês. Daqui a pouquinho. Orai, irmãos e irmãs. Agora nós vamos orar de outro jeito. Aquela hora foi uma descontaminação. Agora é a outra oração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Qual sacrifício você vai entregar? Será que você já entregou alguma vez na missa? Qual sacrifício você vai entregar? O que é sacrifício para você? Deixar de ter a internet toda noite? Então entrega aqui. Faça isso e entrega aqui. Parar de ver pornografia? É muito difícil, viu, meu irmão? Se você está viciado nisso, é horroroso. Somente nessa época de calor, quando você está solidão, está na solidão, o bicho pega nessa hora. Pega. Mas se você se colocar em oração, você pode entregar isso como sacrifício a Deus. Olha, já faz um mês, uma semana, 3 meses que eu não olho pornografia. Eu te entrego, Senhor, porque isso tudo foi o meu querer. Eu quis ver pornografia. E o meu corpo pede, mas eu falo não para ele. Então é um sacrifício. Então entrega aqui. Qual é outro sacrifício? A saudade de alguém que você ama e foi embora, já faleceu. E foi pouco tempo atrás? Foi. Pega, faça o teu voto de deixar o teu esvaziamento acontecer. Senhor, eu queria tanto que essa pessoa estivesse aqui. Deus já sabe. E agora? Mesmo, Senhor, eu querendo tanto que ele estivesse aqui, eu aceito. Eu ponho aqui, ó, como sacrifício para o meu esvaziamento de mim. Põe lá. A pessoa com quem você trabalha que você não gosta, tem um monte. Na igreja, aqui, ó, aqui. É mais para servas. Não gosta? Tá bom. O que você faz? Eu não gosto. E eu do meu jeito eu viro a cara, fofoco mesmo, não estou nem aí. Orai, irmãos e irmãs, para que o teu sacrifício seja aceito por Deus. Aí você põe outro e deixa esse de lado. Tá bom, mas vai chegar um dia que Deus vai te cobrar. Está te faltando alguma coisa, não tá? E esse teu irmão aí que você sempre mete o pau na igreja, e essas provocações bestas que vocês fazem dentro da igreja, E aí se virou a cara, não fala mais, não convida mais. Você não vai entregar aqui, você não vai fazer nenhum sacrifício. Irmão, seguir Jesus é converter. É converter. É se converter. Ah, padre, eu não quero esse tipo de missa para mim não. Eu vou procurar um outro padre que fala outra coisa. Vai. Ok? Você sabe qual foi uma das tentações de Satanás para nós padres? Quando Jesus estava diante lá no deserto, acabou de ser batizado, o diabo começou a tentar ele. A segundo momento da tentação dele, levou Jesus no alto de um pináculo, ponto alto, e disse assim: o diabo, joga lá para baixo, porque os anjos do Senhor, como diz a palavra, vão te segurar. O sucesso que você vai fazer. O povo gosta de coisas de show. O povo gosta. O diabo, ele fala aquilo que ele enxertou a gente. O povo gosta de auê, gosta de show, gosta de circo, gosta de volume de coisas que tem que ter muita gente, entendeu? Se joga, Jesus, se joga, você vai fazer um sucesso danado.
não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, se você não quiser escutar a verdade de Cristo, existem outras igrejas, talvez, eu não conheço, de padres que vão falar o que você quer, vai massagear o teu ego, vai lá. Mas aqui a gente anuncia o Cristo crucificado, do jeito que Ele pediu. Eu corro um seríssimo risco. Paciência. Padre, a tua igreja vai diminuir. Verdade. Pode vir outro que faz o povo ir. Verdade. Eu não sou melhor nem maior do que ninguém. Mas quem estiver preocupado em fazer show e espetáculo, eu já tive preocupado com isso há um bom tempo do meu sacerdócio. E Deus vem também fazendo o quê? Entrega também um sacrifício para mim, Padre Marcos. Tire as sandálias dos teus pés. É morrer para você, cara. Porque dá um prazer tão grande ver aquela igreja lotada. Eu queria tanto que Jesus fizesse um milagre do que eu queria, que o Carmen não voltasse, que o Theo não precise mais voltar para o hospital. Verdade. E renuncia, convertei-vos. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso, vai. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Não há, vai lá. Não há, Padre Marcos. Não há mal que me possa vencer. Não há, vai lá. Vem Espírito Santo de Deus. Não há. Faz-me pequeno, Senhor. Mal que me possa vencer. Vai. Pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, tem o nome Jesus, só no nome dele. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Vai lá. Nem a doença, nem a perseguição poderá superar o amor de Deus. Olha a homilia de hoje, vai lá. Nem a doença, terminou. Nem a perseguição, o que poderá? Vai, Deus é maior, vai. Por quê? Vai. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Deus é maior que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Não há, vai lá. Não há mal que me possa vencer. Fala, povo católico forte. Não há.
Vem, Espírito Santo de Deus. Venha, Senhor, como um bisturi, cortar, Senhor, a dureza do meu. Não há. Vai lá, de novo, vai lá. Não há. Entra na minha casa, Senhor. Cura as feridas do meu coração. Tudo que me possa, toda dificuldade que eu tenho, Senhor. Não há, vai. Não há. Oh, xiralabassura, labacanda, labarrada. Senhor Deus, eu ainda trago em mim fagulhas do pecado. Não há. Segura aí, vai lá. Vai orando, vai rezando, vai lá. Não há. Senhor, existem tormentos dentro de mim. Vozes que me aconselham a fazer a minha vontade. Cura-me, Senhor. Cura-me agora. Entra na minha casa. Restaura-me, Senhor. Jesus, eu não quero mais ser do jeito que eu vim até hoje. Cura-me, salva-me, liberta-me, Senhor. Ó Deus, eu levanto as minhas mãos diante do teu altar, junto com o teu povo, e declaro, Senhor, que não há. Não há o que, irmãos? Vai lá, Deus é maior. Levanta o teu braço, diga, vambora, vai. Maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Olha para a cruz de Cristo, vai lá. Deus é maior. Cura-me, Senhor. Me acontece. Deus é grande, supremo. Levanta teu braço. Senhor Deus, visitai os que sofrem com a depressão. Levanta teu braço, meu irmão, minha irmã. Aqueles que desejam tirar a própria vida, tentativas de suicídio, terror noturno, aqueles que são açucrinados pelo medo da morte, Senhor. Nós levantamos agora esse clamor diante do teu santo nome, ó Deus Todo-Poderoso. Toda a crueldade de Satanás, travando, Senhor, a depressão no meio de muitos que não conseguem dormir, que são azucrinados por imagem de morte, imagens e tentativas de suicídio. Vai orando, povo de Deus, vai orando. Levanta teu braço. Aprenda a orar no Espírito do Senhor, dizendo que Jesus é o teu Senhor nesta hora, e que caia por terra agora toda a prática que Satanás vem colocando no meio da tua casa, tudo aquilo que são artifícios suicida, caia por terra agora, Senhor. Entra na minha casa, Jesus. Entra na minha história, Jesus. No passado da minha vida, traumas, muitos traumas, tanta dor, tantas lágrimas. Entra na minha casa, Jesus. Levanta teu braço, meu irmão. Senhor Deus, cura o passado da minha vida, Jesus. Perdas, inconformidades, cenas abusivas no meu corpo, tudo aquilo que invadiu a minha história na infância, aquilo que rumiscou a minha infância, com imagem de abuso sexual pelo estupro. Cura-me, liberta-me, Senhor, da imagem deste parente que abusou na minha infância. Oh, xiralabassui, ei,
Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me. Ora, shiralabaye, anaralaye. Oh, shiralabaye. Cura-me, Senhor, da imagem daquele homem em cima de mim. Cura-me com teu sangue, Jesus. E o Senhor Deus vai entrando agora nesta casa. O Senhor vai entrando em lugares que nunca ninguém mexeu, e a dor está aí. Oh, shiralabaye. Cura-me, Senhor, da imagem e a lembrança do abandono. Oh, shiralabaye. Levanta teu braço, mulher. Oh, shiralabacandaralandara. Jesus, cura-me daquele dia embaraçoso na minha vida. Eu não entendi porque o meu pai fez aquilo. Cura-me, Senhor. Oh, shiralabaye. Oh, shiralabaye. Entra, Senhor, na minha casa. Entra na minha vida, Jesus. Cura-me. Eu creio, espero. Somente Jesus é o Senhor. Ó Maria concebida sem o pecado, roga por mim, Senhora, nesta hora. Assim seja. Não há. Vai lá. Não há. Para terminar, irmãos, vamos lá. Não há mal. E o Senhor está entrando na casa de muitos. Não há. Levanta teu braço, meu irmão. Não há. Mostra a vitória do Senhor hoje na tua vida. Deus é maior, vai lá. Deus é maior. O quê? Tudo que me acontece. Deus é grande. Quem Ele é? Supremo. Ele é Deus. Deus é maior. Cura-me, Jesus. E acontece. Deus é grande. Supremo. Deus é maior que tudo. Deus é maior. Cura-me, Senhor. E acontece. Deus é grande. Supremo. Deus. Põe a mão no seu coração, junto com a rainha, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso, irmãos e irmãs, nós colocamos tudo isso como oração a Deus, trazendo também como sacrifício aquilo que nos pesa, e que essa oração de hoje, esse clamor no sangue de Cristo possa purificar o passado. Só Deus pode entrar, e está entrando ainda na vida de muitos aqui. Traumas, como o padre disse, abuso sexual genital, viu? Muita gente que foi abusada, traumatizou, e você nem lembrava, nem imaginava que isso tem a ver com indício de muita dificuldade hoje na sua vida. Só Deus pode curar, só Deus cura. Obrigado, Jesus, pelas libertações que o Senhor está realizando, e mais este dia para todos nós nessa igreja. Glória ao teu nome, Senhor. Aproveita, meu irmão, minha irmã, porque agora nós vamos adentrar nas próximas semanas, muito próximo do Natal. E essa aqui praticamente é a última missa, com orações assim durante a terça-feira. Entrega para Jesus, viu? E já vai agradecendo a Deus por tudo que Ele está fazendo na sua vida. Amém? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Jesus é o Senhor e ninguém mais. Amém? Amém. Podemos assentar, irmãos, e agora nos preparemos para receber o próprio Cristo dentro de nós.
Lembra do sacrifício na patena.